A história começa com uma demonstração de um grande complexo hospitalar, lá fora. É noite e está chovendo. A ação se move para um dos quartos do complexo, onde um homem vestido com um jaleco branco e chinelos macios está de pé no quarto. Em frente a ele, um garoto ajoelhado implora ao ancião que o aceite como seu discípulo, explicando que quer ser como ele. O ancião é um homem idoso com um jaleco branco e estende a mão para o garoto, dizendo-lhe para se levantar. O ancião faz um comentário de que um rapaz jovem como ele não deveria se ajoelhar sem pensar. O garoto está confuso e não entende por que está pedindo algo a um velho em um hospital psiquiátrico. Ele segura a mão do ancião enquanto continua ajoelhado. O ancião faz um feixe de luz brilhar nos olhos do rapaz. Essa história começou há cerca de um mês. Novamente, vemos o mesmo complexo hospitalar, mas desta vez é um dia claro lá fora. Desta vez, somos transportados para o quarto principal do depósito do hospital. O rapaz que está de pé neste depósito se chama Young Yang-mi, e ele parece muito cansado. Isso porque Young Yang é um enfermeiro muito cansado. Young não gostava nada de quem o aconselhou a trabalhar neste lugar. Ele suspirou profundamente e continuou seu trabalho, tentando terminar o mais rápido possível, pois tinha um encontro planejado. Mas, de repente, o telefone toca. John Yang me atende o telefone e pergunta ao seu amante o que está errado, mas fica chocado ao ouvir que sua amante estava terminando com ele. A única coisa que ele consegue dizer é perguntar por quê, pois ele não entende, já que tudo estava bem da última vez. A garota responde que tudo estava bem até o momento em que entraram no hotel. Ela não acha que são certos um para o outro. O rapaz tem lágrimas nos olhos, desliga o telefone e fica muito triste. Ele está muito desapontado por ter sido abandonado mais uma vez, e isso aconteceu durante uma ligação telefônica. Ele teve muitos relacionamentos em seus 29 anos de vida, mas todos foram interrompidos quando se tratava de compromisso. Houve até momentos em que ele foi expulso do quarto de hotel. O rapaz está muito chateado e não quer continuar com sua vida. De repente, ele recebe uma ligação de um contato chamado Ansumi. O rapaz atende a ligação, e a garota lhe diz que não se vêem há muito tempo e pergunta como ele está. O rapaz concorda que faz tempo que não se vêem e pergunta à garota o que está acontecendo. A garota oferece a Young Yang um emprego, mas não especifica o local de trabalho. O local é Gangwon-do, uma província na parte nordeste da Península Coreana. Young Yang não demora a aceitar a oferta de emprego, pois queria se afastar de tudo quanto antes. Apesar de o rapaz geralmente não gostar do trabalho tedioso de enfermeiro, havia uma vantagem inegável: ele poderia trabalhar onde e quando quisesse. De repente, seu nome é chamado, e ele olha na direção da garota que o chamou. Ela se aproxima dele e o abraça muito apertado, confundindo ele. Ela olha para ele e diz que ele esqueceu sua marmita. O rapaz, segurando a parte inferior das costas, pede à garota que seja mais gentil da próxima vez. A garota sorri porque é engraçado ver um cara tão grande reclamando por uma coisa tão pequena. Essa garota é a mesma Ansumi que ligou para o rapaz e ofereceu o emprego. Ela também é amiga de infância do jovem. Sumin sorri brincalhona e entrega a Young Yang sua marmita, pois ele tem um plantão noturno hoje e não pode ficar com fome. Young Yang pega sua marmita e agradece a Sumin. Ela trabalha atualmente como nutricionista neste hospital. Young Yang assume que ela está solitária e por isso decidiu ligar para ele para trabalhar. Sumin pergunta a Young Yang se ele gosta deste lugar, ao que ele responde que nem conseguia imaginar que um lugar assim existisse. Este hospital psiquiátrico era um hospital psiquiátrico apenas no nome, mas na realidade não era diferente de um resort. A maioria dos clientes deste hospital psiquiátrico não era real, então Young Yang, como enfermeiro, se sentia muito confortável aqui. No entanto, a transferência de Young Yang foi muito apressada, e ele não teve tempo de encontrar um lugar para morar, então ele ficou na casa de Sumin por um tempo. Para ser sincero, isso o deixou um pouco animado. Young Yang olhou para Sumin com constrangimento, porque, embora fossem amigos de infância, agora eles não eram diferentes de um casal comum. Eles continuaram andando pelo corredor em um silêncio constrangedor, mas de repente o paciente na cadeira de rodas agarrou o traseiro de Sumin. O velho continuava falando sobre o traseiro de Sumin e como ele era delicioso. Young Yang agarrou a mão do velho e o impediu de mexer com o traseiro de Sumin. Ele se ajoelhou e perguntou ao velho da cadeira de rodas se ele queria comer alguns pedaços bolo. Ao ouvir a palavra bolo, a boca do velho encheu de água, e ele começou a falar sobre o bolo. Falando sobre o bolo, Young Yang o empurrou pelo corredor e disse que iriam comprar bolo. O velho se encorajou e eles continuaram. De repente, uma mulher correu ao encontro deles e perguntou ao velho por que ele estava ali.
Yung Yang e o velho ficaram parados, maravilhados com a beleza da mulher jovem. Yung Yang perguntou à mulher se ela era a cuidadora do paciente, e ela confirmou. Ela explicou que o paciente tinha demência e veio para lá por distração. Ela agradeceu a Yung Yang e a Sumin por ajudá-la e depois se afastou. Yung Yang percebeu que Sumin estava muito infeliz ou envergonhada com algo. Ela ficou ofendida porque o velho pensou que uma parte de seu corpo era um bolo. Yung Yang começou a acalmá-la, explicando que o paciente tinha demência. Era noite, estava chovendo forte e apenas algumas janelas do hospital psiquiátrico estavam acesas. Yung Yang estava sentado em sua mesa e ficou surpreso por ter percebido como o tempo passou rápido desde que acalmou Sumin e a mandou para casa. Ele se levantou de sua mesa. Quando uma mulher se aproximou dele, ele ficou assustado no início, mas então percebeu que era a doutora Nadu. Yung Yang perguntou se ela precisava de ajuda. A doutora tentou responder, mas não conseguia formular a pergunta, pois tinha dificuldade em falar com homens. Yung Yang ficou confuso e pensou que tinha feito algo errado. Ele ficou sabendo que ela frequentou uma escola só para meninas e por isso tinha dificuldade em socializar com homens. Normalmente, aqueles que trabalham no turno da noite têm que trabalhar com mais uma pessoa, mas Yung Yang não tinha ideia de onde a doutora tinha ido. Ele teve que fazer suas rondas no hospital psiquiátrico sozinho. De repente, ele notou uma porta entreaberta nos corredores, e a luz estava acesa no quarto. Yung Yang decidiu se aproximar da porta. Ele não entendia o que estava acontecendo, mas, enquanto ouvia, começou a perceber o que estava acontecendo. Quando olhou para dentro do quarto, ficou convencido de que a mulher estava brincando com um velho de mente fraca. Yung Yang não entendia por que diabos estavam brincando de tais jogos em um quarto de hospital. Ele não entendia como o velho tinha forças para brincar desses jogos. De repente, o velho colocou seu roupão e se virou para o jovem, dizendo que, se ele tinha terminado de assistir, poderia sair. Yung Yang ficou perplexo porque o velho sabia que ele estava observando antes mesmo de ele tentar se justificar. O velho disse boa noite e bateu a porta no rosto do jovem. Mas Yung Yang não ia recuar. Ele abriu a porta e seguiu o velho. Ele pediu ao velho que parasse, e depois de parar, Yung Yang imediatamente caiu de joelhos diante dele e pediu para ser seu discípulo. O velho estendeu a mão para o jovem, e depois de apertarem as mãos, Yung Yang chamou o velho de mestre e olhou para ele com intensa admiração, continuando a segurar sua mão. Yung Yang perguntou ao mestre se ele o aceitaria como seu discípulo. O mestre apenas questionou em resposta e perguntou a Yung Yang por que ele queria ser seu discípulo. Yung Yang não estava preparado para uma resposta assim, e ficou em silêncio. O mestre disse a Yung Yang que isso não pode ser ensinado, é um talento com o qual se nasce. Yung Yang continuou a pedir ao mestre, pedindo-lhe que ensinasse pelo menos alguns truques. O mestre perguntou a Yung Yang se um insignificante peixinho poderia se tornar um dragão. Yung Yang ficou imobilizado e não conseguiu dizer uma palavra. No dia seguinte, Yung Yang caminhava irritado pelos corredores do hospital, pensando que ele não era o insignificante peixinho que o mestre o chamou. Ele estava claramente insatisfeito porque o velho se recusou a ensiná-lo. Yung Yang estava muito indignado e decidiu que poderia descobrir os segredos do mestre por conta própria. Então, ele foi para aquele mesmo quarto e entrou apressadamente. Ele cumprimentou quem estava lá dentro, segurando os bolos de que o mestre costumava falar. Ele fingiu não saber que o mestre não era o paciente de mente fraca que ele fingia ser. Ele perguntou ao mestre se ele se lembrava dele e ele se lembrou que queria o bolo. Por isso, Yung Yang comprou alguns bolos para o mestre. Em sua mente o mestre estava extremamente insatisfeito com a insolência de Yung Yang e percebeu o que seu ato estava levando e qual era seu objetivo. Por outro lado, Yung Yang não recuaria até aprender os segredos do mestre. De repente, o mestre recusou-se a comer os bolinhos e disse que não os comeria. Yung Yang ficou perplexo com essa resposta, porque no dia anterior o mestre era fã dos bolinhos. Ele explicou sua resposta, dizendo que ontem tinha provado algo melhor do que bolo, ou seja, o pastel de arroz. Enquanto dizia isso, olhou para a mulher que era sua enfermeira. Ele acrescentou descrições ao bolo de arroz, chamando de muito pegajoso e doce, rindo de forma significativa. A enfermeira ficou muito constrangida ao ouvir isso. Yung Yang tentou esconder sua raiva com um sorriso ridiculamente forçado. O mestre se levantou da cama e disse que queria dar um passeio. E sua enfermeira concordou. Yung Yang manteve o braço esticado em direção ao ancião e percebeu que sua chance de aprender a jogar jogos estava indo embora naquela cadeira de rodas. Ele percebeu que não seria fácil descobrir o segredo do ancião.
Ele se perguntou se deveria ameaçá-lo para revelar que o ancião estava jogando jogos proibidos na tenda com sua enfermeira. Uma mulher se aproximou de Jung Yang e disse a ele para se preparar para entregar o turno. Ela o acusou de inatividade no trabalho e mandou que ele fosse verificar os pacientes. Essa moça era uma supervisora. Jung Yang perguntou com leve confusão por que ele deveria entregar o turno sozinho. Em resposta, a chefe das enfermeiras perguntou a Jung Yang qual era o problema e lembrou de que, como recém-chegado, ele deveria se adaptar ao trabalho neste hospital o mais rápido possível. Jung Yang disse que entendeu e começou a se levantar da cadeira. Ele percebeu que seria uma boa ideia perguntar à chefe das enfermeiras sobre o misterioso ancião. Jung Yang perguntou à chefe das enfermeiras. Antes de terminar a frase, a enfermeira o chamou de presidente Park e acrescentou que ele era o presidente do grupo Sangya. Jung Yang ficou chocado ao ouvir essa informação, e a chefe das enfermeiras ficou chocada por ele não saber disso. Jung Yang ficou surpreso porque o grupo Santa era um grande conglomerado, mas a chefe das enfermeiras ainda não entendia como ele não sabia disso. Jung Yang percebeu que poderia ter se metido em muitos problemas se tivesse tentado ameaçar o ancião. A imagem de ser enterrado vivo para se livrar dele surgiu em sua mente. A chefe das enfermeiras continuou falando sobre o presidente Park. Ele envelheceu e perdeu a sanidade, e seus filhos o haviam colocado neste hospital psiquiátrico e nem o visitavam. Jung Yang percebeu que isso não era verdade e suspeitou que fosse tudo um segredo, até mesmo para a equipe de enfermagem. Jung Yang pulou da cadeira, assustando um pouco a moça com sua ação repentina, e correu para o banheiro sem pensar. Ele suspirou enquanto ia ao banheiro e percebeu que tudo estava dando errado. De repente, o presidente, que fingia ser um velho de mente fraca, entrou no banheiro. O velho perguntou a Jung Yang se ele desistira de revelar seu segredo, ao que Jung Yang respondeu que era impossível. Ele começou a repetir as palavras de que era um talento com o qual se nasce, mas antes que pudesse dizer algo, notou algo que o deixou muito surpreso. Jung Yang ficou intrigado com a reação violenta do velho e perguntou o que estava errado. A razão para a reação violenta era o tamanho colossal do pepino do sujeito. Ele pegou o pulso de Jung Yang e ficou surpreso que, com um haltere tão grande, ainda não conseguisse agradar uma garota. A expressão no rosto do homem era indescritível, uma mistura de surpresa e perplexidade. A ação voltou no tempo para os dias de escola secundária de Jung Yang, quando ele estava honestamente um pouco orgulhoso do tamanho de seu haltere. Ele se sentiu lisonjeado e vaidoso quando ouviu todos os comentários de seus colegas. Para onde quer que fosse, seu haltere sempre era maior que o dos outros. Ele pensava que as garotas também gostariam disso. No entanto, a realidade acabou sendo muito diferente. A ação mudou para um prédio de hotel. Era noite lá fora, e a garota ficou chocada com o tamanho do haltere de Jung Yang e não conseguiu dizer uma palavra. No entanto, ela disse que não daria certo, e Jung Yang ficou chocado ao ouvir isso. A ação do passado foi interrompida e retornou ao hospital psiquiátrico. O avô ficou na frente de Jung Yang e disse que, assim que mostrava seu haltere para as garotas, elas fugiam. Jung Yang respondeu que tentou jogar algumas vezes, mas todos saíram machucados e ele não conseguiu terminar o jogo. A enfermeira do ancião perguntou quão grande era seu haltere. O ancião respondeu que seu haltere era uma réplica do que tinha no passado, em sua juventude. Ele acrescentou que não tinha visto seu haltere em seu tamanho total, então poderia ser maior e mais pesado. A enfermeira do ancião ficou muito surpresa ao ouvir isso, e o ancião apenas comentou que era desrespeitoso ter tal instrumento e jogar jogos com ele de forma tão inepta. No entanto, o ancião tranquilizou Jung Yang dizendo que a parte física também era um talento. Yeogmin ouviu o discurso do ancião com entusiasmo, enquanto o ancião dizia que iria ensiná-lo. Jung Yang agradeceu ao ancião por ensiná-lo, colocando a xícara no pires. O ancião explicou a Jung Yang que seria difícil ensinar a habilidade apenas na teoria, eles precisavam de um parceiro para jogar. Enquanto procuravam um candidato para o papel, a chefe das enfermeiras irrompeu na sala. Ela ficou no centro da sala e disse a Jung Yang que o estava procurando há muito tempo. Ela o repreendeu por deveria estar entregando o turno, em vez de fazer outra coisa. A enfermeira do ancião explicou à chefe das enfermeiras que o paciente confundira Jung Yang com seu antigo subordinado. Ela continuou explicando que até o ano passado o velho era o presidente atual de uma grande empresa. Finalmente, ela acrescentou que em breve libertariam Jung Yang e pediu à chefe das enfermeiras que esperasse um pouco mais por ele. A chefe das enfermeiras ficou constrangida e respondeu positivamente antes de sair. Ela pediu a Jung Yang que fosse vê-la quando terminasse. Ela acrescentou que estava esperando por ele.
Não demorou muito para que Jung Yang e o ancião reagissem. Jung Yang colocou as mãos que tremiam na mesa e perguntou ao ancião se ele seria capaz de conquistar e jogar jogos com aquela garota atrevida. Em resposta, o ancião apenas o olhou com uma expressão de dúvida. Ele estava desconfortável com a pressão de ser um recém-chegado e também estava irritado por estar constantemente sendo mandado no que fazer e como fazer. O ancião interrompeu o silêncio e apenas respondeu que era possível conquistar aquela garota. Depois de ouvir o ancião, Jung Yang saiu da sala e se dirigiu àquela garota atrevida. Enquanto caminhava pelo corredor, ele se perguntou se poderia realmente confiar nesse velho. No entanto, a falta de alternativas rapidamente o convenceu a tentar. Ele ficou em frente à garota atrevida e a encarou. A enfermeira mais velha ficou tensa e soltou um suspiro levemente irritado. Jung Yang a olhou com determinação e mais uma vez disse a ela para se apressar, e ele atrasou. Ele se sentou na cadeira ao lado da garota e começou a seguir os conselhos do ancião, tocando levemente o ombro dela. A garota ficou surpresa com a ação de Jung Yang, e ele decidiu que começar com um truque simples seria apropriado. Ele se perguntou se estava fazendo a coisa certa, mas depois de um longo silêncio, a garota se retorceu na cadeira, envergonhada. Jung Yang ficou surpreso com a mudança repentina de tom e clima da enfermeira mais velha, e ficou surpreso que os conselhos do ancião realmente estivessem funcionando. Por semanas, Jung Yang a atacou sem parar de várias maneiras, de acordo com as instruções do ancião. A primeira coisa que ele fez foi dar a ela presentes banais. A segunda coisa que ele começou a fazer, de acordo com as instruções do ancião, foi elogios naturais. Ele se aproximou da chefe das enfermeiras por trás e percebeu o agradável cheiro de seu cabelo. Ele perguntou a ela qual shampoo ela estava usando. A terceira e última instrução era aumentar o toque casual. No final, todas essas ações começaram a dar resultados. Ele nem poderia imaginar que coisas tão simples e triviais dariam tão certo. Jung Yang chegou à conclusão de que, se estava indo tão bem, era hora de determinar suas chances. Ele começou a procurar um momento em que estivessem apenas os dois e ninguém os incomodasse. O momento finalmente chegou, o turno da noite, uma tenda com muitas camas. Ele decidiu que a melhor maneira de começar seria ser abrupto. Ele começou a reunir forças para fazer acontecer, mas ainda tinha dúvidas se isso era realmente possível. Ele começou a se perguntar se o ancião poderia estar errado. Lentamente, mas com firmeza, ele se aproximou da chefe das enfermeiras, pensando em como encostar nela não seria um problema, mas prendê-la. No entanto, fosse qual fosse a estratégia dela, ou qualquer que fosse o motivo, ela era realmente muito sedutora. Ele reuniu forças e finalmente agarrou os pãezinhos de arroz dela com as mãos. Ela não resistiu. Jung Yang ficou muito surpreso com isso e com o fato de que todos os conselhos do ancião funcionaram. A garota quebrou o silêncio e perguntou a Jung Yang o que ele estava fazendo. Jung Yang ficou perplexo com a súbita mudança de tom e humor da chefe das enfermeiras e imediatamente soltou os pãezinhos de arroz dela. Ele tentou se explicar para a chefe das enfermeiras, mas seus esforços foram infrutíferos, e ele não conseguiu dizer uma palavra. Ele continuou a se explicar de maneira ridícula e começou a dizer que os pãezinhos de arroz dela eram tão tentadores que ele não conseguiu se controlar. Ela o olhou com raiva, e Jung Yang continuou a se justificar e se desculpar pelo que tinha feito. Ele começou a justificar que perdeu o controle por um segundo e ficou louco. De repente, a garota começou a correr e saiu rapidamente da sala. O rapaz não entendia o que havia acontecido e não conseguiu dizer uma palavra para ela. Ele imediatamente correu para a ala onde o ancião estava. Ele entrou em lágrimas e começou a perguntar ao ancião o que tinha acabado de acontecer. Ele contou ao ancião que fez como foi orientado, mas as coisas não saíram conforme o planejado. Jung Yang continuou a chorar e perguntou se o ancião iria se responsabilizar pelo seu afastamento. O ancião pediu a Jung Yang que se acalmasse e contasse a história novamente, devagar e na ordem. Depois de ouvir a história, o ancião sorriu e tranquilizou Jung Yang de que tudo estava indo exatamente como planejado. Jung Yang ficou chocado mais uma vez com o que ouviu. O ancião enumerou os próximos passos que Jung Yang deveria seguir. Ele respondeu que faria como lhe foi dito. O ancião desejou-lhe sorte, antes de sair e fez uma última pergunta ao ancião, se ele já tentou jogar com todas as garotas deste hospital pelo menos uma vez. O ancião arregalou os olhos, muito surpreso com a pergunta. Após uma breve pausa, ele riu muito alto, enxugando as lágrimas de riso. Ele respondeu por que Jung Yang estava fazendo essa pergunta. Em resposta, Jung Yang perguntou como o velho podia ser tão ganancioso. Ele já tinha uma parceira para seus jogos e não tinha intenção de trair sua companheira.
Ele explicou que não tinha pensamentos de olhar para as coisas de outras pessoas. Ele caminhou mais uma vez para cima da chefe das enfermeiras e pretendia seguir estritamente os passos do ancião. Mais uma vez, ele se aproximou silenciosamente da chefe das enfermeiras por trás. Depois quebrou o silêncio com seu pedido de desculpas pelo que tinha acontecido. Ele colocou a mão na parede perto da chefe das enfermeiras e disse que, apesar de seu pedido de desculpas, ele estava sendo sincero. Ele estava confuso porque a mulher não disse uma palavra de volta. Ele ficou mais uma vez muito surpreso e pensou que os conselhos do ancião estavam funcionando. Ele conseguiu envergonhar a chefe das enfermeiras, o que o deixou muito surpreso. O rapaz ficou surpreso com como ela passou de apenas uma mulher irritante para até parecer fofa. Eles começaram a jogar jogos, mas depois de jogar por um tempo, a chefe das enfermeiras pediu a Young-Yang para parar. O rapaz lembrou que o ancião havia dito que ela poderia resistir um pouco no começo. Depois disso, Young-Yang continuou a tomar a iniciativa. Após um breve aquecimento, eles estavam prontos para começar a jogar alguns jogos. Eles começaram a jogar jogos. Young-Yang se lembrou dos conselhos do ancião e tentou não mostrar seu altere para que ela não ficasse assustada. Após um longo jogo, eles terminaram. Era dia, a luz do sol iluminava o hospital. Young-Yang contou ao ancião como foi, e o ancião tomou um gole de chá e o elogiou. No entanto, o ancião disse a Young-Yang que o próximo alvo não seria tão fácil. Young-Yang não entendeu o que o ancião quis dizer com o segundo alvo. O ancião explicou que conheceu outra garota que ele já havia conhecido antes. Sem pensar, o ancião sugeriu jogar o jogo com a mesma enfermeira novamente. O ancião estava tomando seu chá e perguntou a Young-Yang se ela havia desistido completamente dele. Young-Yang ficou um pouco desapontado e concordou que parecia que ela ainda não tinha se entregado completamente a ele. O ancião disse que achava que era isso. O ancião explicou que agora era a primeira vez que ela tinha tentado jogar com um altere tão grande, então ela deveria estar fascinada. Mas se ela continuasse a jogar sem novos truques, ela se cansaria rapidamente. Ele acrescentou que agora era a fase mais importante, durante a qual ele deveria se esforçar ao máximo para fazê-la não conseguir viver sem ele. Se ele conseguisse isso, então ele estaria confortável no futuro.